Sejam bem-vindos ao nosso OpaCast. Esse episódio hoje está sendo gravado aqui no Rio de Janeiro. A nossa convidada de hoje, ela cuida das experiências com as marcas, do corporativo, da parte artística. Estamos falando de Priscila Ruggiero, cenógrafa formada em cinema. Poxa, que bom receber você aqui no OpaCast. Me conte tudo, como é que você tá, conte as novidades, fale um pouquinho da sua história. Aqui, vocês já sabem, né? Aqui é um lugar que a gente fica super à vontade. Os nossos convidados são amigos, parceiros, pessoas do mercado na qual eu confio. Então, assim, receber a Priscila aqui hoje é poder dar voz para ela falar um pouco, né, do mercado, das tendências, de como é um pouco desse processo criativo. Então, Pri, me conte um pouco aí da sua história. Quero saber um pouquinho mais sobre você. Conte tudo. Gente, eu e a Má, a gente está nessa história aí de cenografia, de evento, já tem bastante tempo. A gente tem uma história muito legal. Ela fez parte do meu início, e a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história, poder contar um pouquinho da minha trajetória. E a gente já está aí já no mercado de cenografia desde 2019. Eu comecei com... Na verdade, o começo foi bem doido, assim, porque... eu trabalhava em outra coisa. Eu me formei em cinema, né? Só que eu me formei em cinema muitos anos antes de começar com a minha experiência dentro da cenografia. E assim que eu terminei a minha faculdade, eu engravidei do meu filho maravilhoso, do meu filhotinho, que hoje já está com 22 anos. E eu tive que deixar um pouquinho esse sonho de lado para cuidar dele. E eu não pude entrar imediatamente nesse cenário que era o sonho da minha vida, trabalhar com arte, trabalhar com cenografia, com direção de arte. Eu tive que deixar isso um pouquinho de lado por um tempo. Só que a vida é muito doida, né? A vida me colocou lá novamente, porque meu filho veio com uma veia artística muito incrível e ele começou a entrar nessa parte de teatro. E lá eu comecei novamente a experimentar esse ambiente, que era o que eu sempre queria fazer. Então, eu era, na verdade, uma mãe que se metia em tudo, principalmente nessa parte de direção de arte. Eu queria fazer tudo. E na época, eu fiz um curso de maquiagem, então eu me metia na maquiagem, me metia na cenografia, me metia no figurino, me metia em tudo. E a partir daí surgiu a oportunidade de... Na época, o Revelação entrou o Mamute, que tá até hoje, que é meu amigo incrível. Ele entrou no Revelação e, a partir desse momento, eles sentiram a necessidade, até para mostrar o novo rosto do vocalista, né, do grupo, de fazer um audiovisual para apresentar o Mamute ao grande público. Então, nesse momento, surgiu a oportunidade de eu fazer o primeiro audiovisual do Revelação com o rosto do Mamute. Então, aí foi isso. E foi ali que você começou... Nesse segmento, né? Fazendo a parte artística, né? Exatamente, fazendo a cenografia do primeiro audiovisual de Revelação com o Mamute, que foi o Rogério e o Magrão que me deram essa super oportunidade e eu sou muito grata a eles por isso. E a partir daí, assim, sem experiência na área, mas eles acreditaram no meu potencial, que nem eu sabia que eu tinha. Às vezes é isso, né? A gente tem sempre alguma coisa ali dentro e vai despertando, vai descobrindo. Existe o sonho, a vontade, a necessidade de estar ali naquele ambiente. E eu fui com tudo, assim, na verdade, com medo, mas fui com tudo. E a partir daí, as portas se abriram. Não foi fácil, porque nunca é. E logo em seguida, isso foi em outubro de 2019, logo em seguida veio a pandemia, que aí falei, cara, acabou, né? Começou e acabou, em meses. Então, mas graças a Deus, assim, a pandemia foi muito ruim, obviamente, para o mundo inteiro, mas Deus olhou para mim e falou assim, não, eu vou ajudar aqui. E a gente seguiu fazendo muitas lives. Por conta da pandemia, a gente conseguiu fazer muita live. Na época, eu tinha 2 sócias e a gente trabalhou junto nesse momento. E a gente conseguiu passar pela pandemia e ser reconhecida a partir do Rogério e do Magrão, que foi indicando a gente para fazer outras coisas. E a gente ficou reconhecida no cenário do pagode e do artístico, e a gente seguiu aí por muito tempo. Agora, só voltando um pouquinho, você falou, a gente conversando no bastidor, você falou sobre a faculdade de cinema, né? Isso. E eu achei isso fundamental, porque a gente fala muito,
quando a gente faz pesquisa, faz os estudos, sobre você sempre ter outras frentes de estudo. Então, por exemplo, hoje na nossa empresa, né, a gente trabalha ali o posicionamento estratégico e também eventos, né, é uma agência que atende a parte digital e eventos, mas a gente sempre fala que a gente não bebe da fonte da nossa profissão, do nosso segmento. Então, por exemplo, eu não vou buscar referência só no marketing. Lógico que a gente está antenado, a gente está ali entendendo o que é que o mercado consome, mas a gente vai em outras coisas. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, e quando a gente começou a trocar essa ideia, eu falei, pô, vai ser legal, porque eu adoro buscar referência em arquitetura. Gente, pra mim, eu fico horas e horas fazendo pesquisa de mercado ali. E é um prazer. E é totalmente diferente de você estar ali navegando no Instagram. Total. Então, eu busco, por exemplo, na gringa, né? Lógico que eu acredito que no Brasil a gente tem muita coisa para explorar. A nossa cultura é muito vasta, né? Então, assim, a gente tem uma diversidade para poder dizer, olha, o Brasil é muito rico. Porém, também a gente sabe que quando se trata de tecnologia, também tem muita coisa lá fora. Então, eu faço essas pesquisas, né, no site. Na Espanha também tem uns gestores lá de eventos que eles também fazem coisas diferentes e tal. E aí, quando você fala de cinema, como é que o cinema ele se conecta ali com a cenografia? Quais são os pontos ali que você fala, poxa, aqui na faculdade eu explorei isso e hoje eu uso na minha empresa, assim. Como é que você, de fato, conecta a sua formação com a sua empresa hoje? Eu acho que é muito isso que você falou, assim, a gente tem que buscar referências em todos os lugares. E o cinema me trouxe dentro do segmento da cenografia, porque, assim, tudo na cenografia acaba sendo um roteiro, né? Então, assim, tudo que a gente vê ali conta uma história. E o cinema nada mais é do que isso, contar a história através do ambiente, do comportamento, das falas e da vestimenta, da maquiagem. Então, isso tudo está conectado. Então, se você quer contar uma história, se você quer contar uma experiência, se você quer despertar emoção nas pessoas, eu acho que isso vem muito do cinema, da dramaturgia como um todo, a gente contar essas experiências através da nossa cenografia. Então, assim, o importante, eu sempre falo muito isso, assim, que além de decorar, a cenografia tem que transmitir o sentimento, né? Tem que transmitir as emoções, tem que revelar isso nas pessoas, tem que conectar as pessoas àquilo que a marca ou o artista está querendo mostrar e passar, né? Eu acho que é isso, essa conexão que faz toda a diferença. Eu acho que isso vem muito dessa parte da dramaturgia, né? Sim. De tudo que a gente olha e enxerga ali dentro daquele ambiente, tanto do teatro, quanto da TV, quanto do cinema. Isso traz muito esse valor, assim, para a cenografia. Você falando isso, eu fiquei pensando aqui agora, acredito que, assim, a cenografia com cinema, vou só resumir o que você disse. Uhum. Eu acredito que é quando a gente consegue encontrar o ponto sensível. É isso. Que é aquele lugar de você transmitir aquela emoção, é você representar uma marca no detalhe, Exatamente. nos cuidados, né? Então, assim, quando eu vejo o trabalho que você faz, assim, eu acredito que você consegue encontrar o ponto sensível. Eu acho que se eu pudesse resumir a sua fala, eu acredito que seja isso. Uhum. E falando de ponto sensível, gente, deixa eu contar pra vocês. A Priscila, ela, apesar de também atuar na parte artística, mas eu vou puxar um pouquinho pro corporativo, porque assim, eu tenho um xodózinho no corporativo, porque eu acredito que é muito legal trabalhar com os artistas, o segmento é bom, só que o corporativo, eu vejo que os gestores, os líderes, eles estão mais dispostos a nos escutar, a nos ouvir, a abrir mais a mente para as ideias, né? E eu vendo aqueles projetos que você fez do Pinterest, TikTok, pô, quero que você conte, fale quem são os clientes que você atende, quem são essas marcas. Eu sei que às vezes tem algumas questões de sigilo que a gente não pode falar, mas eu queria que você trouxesse, assim, um pouco do detalhe de como é que foi fazer esse projeto seu para essas marcas. E pode citar todos aqui. Pinterest é uma história muito interessante, porque assim, a gente que trabalha com criação, Pinterest é uma fonte muito interessante, né? Muito importante pra gente, porque a gente vê muitas tendências, não só aqui do Brasil, principalmente lá de fora, texturas, cores, formas e enfim. Então, Pinterest era uma das ferramentas que eu usava, ainda é, né? Uma das ferramentas que, até porque com a IA a gente tem outros recursos, mas ainda uso muito Pinterest para ter inspirações para cenografia, para direção de arte, enfim, como um todo. E a gente foi agraciado
com a possibilidade de fazer o primeiro stand do Pinterest no Brasil, assim. Isso foi, assim, uma realização muito grande pra gente, enquanto empresa, enquanto equipe. Foi muito lindo isso, e a partir daí a gente fez todos. A gente já fez 4 stands deles aqui no Brasil. E a gente ficou muito feliz com isso. E além do Pinterest, como outras grandes marcas, a gente fez TikTok Shop, a gente já fez Volkswagen, a gente já fez, enfim, muitas outras, Transpetro, Lojas americanas. a gente Recentemente você fez, a gente né? já fez muita coisa. Bradesco, bancos, a gente já fez várias outras ativações muito legais de marca que eu não vou lembrar. E o The Wicked que você fez recentemente está Isso. na Cidade das Na Artes? Cidade das Artes, é uma ativação Eu queria que você linda. contasse um pouco como é que foi o processo de criar. Veio do cliente, ele com algumas ideias, você colabora. Como é que funciona um pouco esse... O Wicked foi aquela coisa que a gente fala muito da IA agora, né? Porque veio um projeto mirabolante, coisas flutuando e tudo mais, e a gente tem que chegar pro cliente, olha só, isso aqui a gente tem que dar uma... Só falando, eu falo muito disso, né? Às vezes, o sonho não está lado a lado com a realidade financeira do cliente. Então, assim, acredito que quando a gente tem que pegar um projeto, às vezes é muito lindo que o cliente vem, ele quer tudo, né? Quer coisas aéreas e tal, mas aí quando a gente vê... E aí eu queria que você falasse, como é que funciona isso, esse equilíbrio, né? Equilibrar os pratinhos, né? Exatamente. A questão do Wicked não foi nem tanto a financeira, porque eles estavam muito dispostos a realizar aquilo bem bacana mesmo. Foi mais uma questão de tempo, porque eles fecharam muito em cima da hora. Então, assim, é uma questão de produção e também de execução, né? Porque nem tudo que tá na IA a gente consegue construir e fazer acontecer. Mas, graças a Deus, ficou um resultado incrível. E uma coisa muito interessante, assim, que foi a primeira vez que eles trabalharam com a gente. E eles estavam morrendo de medo, porque... infelizmente, no mercado, a gente tem, no Rio, enfim, pessoas que não fazem uma boa entrega. Então, eles sempre traziam pessoas de outros lugares, tipo de São Paulo, para fazer coisas no Rio. E aí, a partir desse momento que a gente entrou, eles pesquisaram a gente e sondaram a gente pelo mercado e entenderam que a gente poderia ser uma possibilidade de cenografia aqui no Rio, para atendê-los. E a partir daí foi incrível, porque eles amaram o nosso trabalho, disseram que querem a gente para sempre. E a gente entregou um excelente cenário lá, com experiência, com cheiro, com bolinha de sabão. Sensoriais, né? Sensoriais, exatamente. Uma imersão de sensações ali com cor, né? Tinha o rosa e o verde, que são as cores do projeto, com luz, com tudo. Então, isso foi bem interessante, essa entrega, em tempo recorde. Quanto tempo você entregou esse projeto? Todo assim, ele... Desde que a gente recebeu até transmitir a IA para o 3D, né? Para que ele seja realizado. Eles chegaram com a ideia na IA? Na IA, eles chegaram com a ideia na IA e a gente teve que transformar pro execuível, né? E a gente precisou fazer essa transformação e desde a construção do galpão, acho que foi... uns 5 dias, mais ou menos, né? Dentro desse processo todo. Eu falo, a gente às vezes recebe o cliente agora... A IA, ela tem os pontos bons e ruins, né? Por exemplo, os clientes, às vezes, eles chegam com uma ideia de criação, né? E aí eles pedem pra IA. Só que eu admiro a IA porque ela consegue colocar 50 coisas dentro de uma arte, sabe? E aí o cliente fala, olha, eu falei, a IA conseguiu, mas isso primeiro não tá visivelmente bonito. Segundo, o design vai ter que quebrar muita cabeça pra conseguir isso. E o cliente, às vezes, ele acha que tem isso, né? Mas, de fato, você conseguir ter essa sensibilidade de ver o que pode, o que não pode, né? Não, e eu acho assim, o cliente tá muito consciente disso também, apesar de, em alguns momentos, os clientes não entenderem muito bem tecnicamente de que forma vai ser feito, a gente explicando, eles conseguem entender, porque sabe que é uma inteligência artificial e tudo, e precisa ser adaptado, né? Muitas coisas precisam ser adaptadas. Mas a IA, ela vem com bastante força agora na cenografia, e acaba sendo uma ferramenta muito importante pra gente, como referência, como ela agiliza alguns processos pra gente, sabe? Tem vários pontos positivos. O negativo é esse, né? Porque bota uma vaca voando e eles acham que a gente tem que botar a vaca voando. Mas... e também eu acredito, assim, até que, já que a gente entrou nessa pauta, eu acredito também que a gente tem que entender de que forma ela pode colaborar. Porque um dos pontos, e eu quero saber se você concorda, né? Eu vejo que
As pessoas falam, vai tirar o trabalho. Mas não tem como a IA tirar, assim, o trabalho de alguém que pensa, que estuda, pesquisa. Se você não der uma orientação certa para ela, ela vai te trazer ali, de repente, uma cilada. Principalmente, eu vejo ali, por exemplo, nessa parte artística, né? Ela pesquisou aonde? Ela trouxe essas fontes baseadas em quê? Sabe? A IA não substitui a bagagem que a gente tem, as experiências que a gente tem, a sensibilidade que o ser humano tem. Então, assim, não tem como substituir. Ela auxilia, mas substituir não tem como. Como que funciona o processo criativo? Eu sou seu cliente, encontrei a sua empresa e aí a gente quer fazer um grande projeto. Quais são os seus processos a partir do momento que o cliente decide escolher a Ruggiero Cenografia para fazer um trabalho? O primeiro processo de todos é ouvir o cliente. Você tem que escutar, tem que ser um bom ouvinte. Perceber tudo o que ele precisa, quais são as dores, quais são os objetivos, o que ele precisa, qual é o budget. A gente tem que fazer tudo isso dentro desse cenário, né, de objetivos e tudo que ele precisa atingir com aquela ativação, ou com o show, ou com uma ativação, ou com um stand, ou com uma festa de final de ano. A gente tem que primeiro ouvir o cliente, entender as referências, entender o que ele quer atingir, os objetivos, e daí seguir. Aí a gente começa as pesquisas, estudo de conceito, estudo de KV e tudo mais, essas partes mais técnicas mesmo, mas tudo inicia com ouvir o cliente. Essas pesquisas, você tem alguma forma de fazer esses estudos? Não precisa contar todos os segredos, mas alguns a gente quer saber. Eu acho que é muito isso, assim, a gente usa muito a IA, a gente usa muito referências de outras experiências lá de fora, a gente usa muito isso. A nossa bagagem também, tudo que a gente estudou, eu fiz especialização, né, em cenografia. Então, é tudo isso, assim, cores, texturas, conceitos, referências. A gente busca na internet, né, tudo que já foi feito, até para adaptar ou para não repetir, ou, entendeu? Para não ficar igual, para não ser copia e cola. E é isso, a gente vai pesquisando basicamente na internet tudo que você já fez, tudo que você já realizou. E você com o seu time, assim, você divide muito o dia a dia? Você é mais de delegar? Você gosta de acompanhar tudo de perto? Como é que vocês se entendem ali no processo criativo e de organização mesmo, né? Porque, pelo que eu vejo, assim, do mercado e de tudo, a gente fala muito de profissionalizar o mercado de eventos, né? Acho que cada dia mais a gente tem lutado para isso, né, através dos profissionais, como você falou, né, da dificuldade que a gente tem de encontrar uma entrega de qualidade, que de fato, realmente, você tá tranquilo, confiante. Então, assim, você contratar uma empresa que é organizada, que se estrutura, que o time consegue ter processo, como é que é você ali no dia a dia, junto com o seu time, até para poder entregar esses cenários incríveis que você faz? Eu brinco que no início a gente é igual dono de circo, né? Sim. A gente faz a pipoca, a gente tá na bilheteria, a gente vai pro picadeiro jogar bolinha. No início eu fazia isso, porque a gente não tinha, né, toda essa estrutura que a gente tem. Mas agora, e por conta desse início, eu acabei sendo um pouquinho controladora, digamos assim, sabe? Que quer estar em todas as áreas. Todo começo tem isso. Depois a gente tem que desapegar um pouco, né? Então, assim, por conta da evolução de tudo, de onde a gente está chegando, o que a gente está conseguindo construir dentro de estrutura de empresa e tudo mais, a gente cresceu muito em pouco tempo, graças a Deus, assim. Graças a Deus e as pessoas que estão ao meu lado. Então, é isso. Agora eu tenho uma equipe por trás de mim. Eu tenho, na verdade, ao meu lado, né? Não é nem por trás, é ao meu lado. Eles estão ao meu lado. E hoje eu tenho uma equipe de criativo que a gente faz o briefing, né? E coloca no Trello. E tem uma equipe lá de 3 profissionais que fazem essa idealização, esse conceito e tudo mais, do projeto em si em 3D. E eu fico olhando e observando e pontuando e mudando alguma coisa se for necessário. Mas hoje eu já não estou mais tanto na criação pessoalmente, assim, fazendo. Ainda faço uns croquis à mão, né? Porque eu gosto. Sim, você estava me contando que você começou fazendo croquis à mão, né? Me conte sobre isso. Inclusive eu trouxe aqui para mostrar para vocês que Cadê? Deixa eu ver. O primeiro cenário... Mostra ali na câmera. Eu fiz com canetinha e lápis de cor, gente. Olha, isso aqui é o fundo... Gente, olha isso. Isso é o fundo do Muito pagode legal, do Revela. né? E eu emoldurei.
Muito Eu fiz à legal. mão, porque o Rogério, o Magrão, na verdade, ficou com uma preocupação de pegar alguma imagem de internet, ter direito autoral e depois ter algum problema, né, jurídico e tudo Sim. mais. Eu falei, deixa comigo que eu vou fazer. Inclusive, você desenha bem, hein, Priscila? Ah, mais ou menos, né? Isso aqui. Eu não conseguiria fazer isso, saiba disso. Então eu trouxe pra mostrar, porque realmente foi assim que tudo começou, sabe? E hoje eu ainda faço, apesar de não ter muito tempo, porque são muitas demandas, né? Sim. À frente de uma empresa a gente tem muitas demandas em todas as áreas. Então hoje eu não tenho mais tanto tempo de pegar o meu lápis de cor e a minha canetinha e fazer desenhos, mas eu continuo fazendo algumas coisas no iPad. E quando eu não consigo me fazer entender em palavras, eu desenho e mostro pra galera, pra eles conseguirem passar tudo pro 3D. E falando sobre essa parte de fornecedores, né? Eu acredito que uma empresa que consegue entregar tudo dentro dos prazos, da qualidade, nada disso é possível sem os fornecedores no qual ela trabalha. Como que funciona hoje você com seus fornecedores ali? Como é que é essa negociação, tudo isso? A gente tem grandes parceiros e nada disso seria possível sem eles, de verdade. Porque foi o que você falou, a gente não consegue fazer nada sozinho. Por mais que a gente tenha tudo na nossa empresa, a gente precisa em algum momento, por conta de logística, por conta de muito trabalho ao mesmo Tem que chegar junto, a né? gente precisa de braços fora da gente, né? Fora ali do nosso núcleo. Então, a gente conta com grandes parceiros incríveis, assim, que atendem a gente. Já aconteceu, assim, por erro, enfim, de logística, de qualquer coisa, de faltar um letreiro, a gente estava em São Paulo. Gente, eu quero saber dessa história. O meu parceiro saiu do Rio com o letreiro no carro e levou pra mim em São Paulo. Que eu não ia ter como fazer lá. Sim. E ele tinha feito, só que ele esqueceu de botar junto com as outras peças. Entendeu? Depois disso, ele aprendeu a fazer um checklist. Com certeza, eu espero. Se ele não fez checklist, depois disso, você vai ter que botar ele pra botar algumas cadeirinhas. Então, assim, Robson e Teane, eu amo vocês. Olha, Robson, eu quero ver que o seu checklist deve ser um dos melhores do mercado. Eles são incríveis. Então, assim, eles não medem esforços mesmo pra estar com a gente. Eles vestem como se fossem rugeiros, assim, camisa. Quando eu trabalhava na estrada, né, com banda e tal, artista, eu fiz isso muito tempo, né? Todo mundo sabe e tal. Uhum. E comecei a trabalhar com 16 anos na área de eventos, né? Pouco tempo, assim. Pouco tempo. E aí, quando teve o primeiro episódio, porque eu gosto de confiar nas pessoas. E eu sempre deixei o time com a confiança de que eles podem. Porque eu acho que o segredo da liderança, apesar de, sim, que já gostei de controlar mais, porque eu tinha medo de dar tudo errado. Mas sempre com esse medo, eu sempre gostei de delegar. As pessoas achavam que não. Mas eu falo, às vezes as pessoas, elas acreditam que elas me conhecem, mas elas não sabem, porque eu tenho as minhas estratégias. Uhum. Eu tô ali controlando, mas eu tô deixando solto, sabe? E aí eu deixava o time ir e tal. Aí um belo dia, a gente tava indo fazer um show. Na época, a gente chegava a fazer 3 shows numa noite, né? Então era uma loucura, não tinha equipamento suficiente, era só o equipamento de um show. Hoje você já trabalha, né, com 2 equipamentos, então um tá montado no primeiro show, o outro, um tá no primeiro show e o outro no segundo. Então hoje é mais tranquilo em algumas bandas. Lógico que a gente sabe que tem bandas que só tem um equipamento e tem que se virar como a gente se virou no passado. E aí, um belo dia de um show pro outro, quando chegou no segundo show, ele tinha esquecido, sei lá, uma peça importante Ai, meu pai. pra acontecer o show, né? Uhum. E eu olhei pra ele e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você não contou, não? Você não sabe quantos equipamentos tem dentro desse caminhão? Não. E aí eu fui ver que o hold, ele nunca tinha parado pra pensar que eu carrego 25 itens ou 30 itens. Ele não sabia, ele simplesmente só montava, desmontava e jogava no caminhão. Eu falei, pois a partir de hoje, se entrar, sei lá, um bumbo a mais, você tem que anotar. Você pega aqui no bloquinho de notas e fala, bateria, percussão, sabe? E aí depois daquele dia, juro, mas é engraçado que você fala uma coisa, eles vão levando ao pé da letra. Olha, contei, viu? 23 certinho. Eu falei, então, tá tudo certo. Mas aí teve um dia que a gente contou, eles contaram e tal. Quando a gente chegou, uma pessoa tinha trocado a bag. Então, a bag que a gente levou não era a bag das nossas baquetas, era uma bag vazia. Ai, meu pai. Então, assim, como é o nome dele? Robson e tantos outros. Gente, não precisa ser algo muito... Tô brincando aqui, mas assim, nada profissional, mas a gente tem que fazer esse cheque, né? Conferir pra poupar, né? Nunca mais aconteceu. Nunca mais. Você não tá
entendendo. Agora eles mandam relatório pra gente, inclusive, tirar foto, olha aqui, ó, tá indo, bota nomezinho e tudo. O time da Priscila tá, tipo, bem feliz, assim, agora é assim mesmo, né? Eles estão ali me olhando. E aí, você falando dos fornecedores, você joga junto com eles? Você tem algum esquema de negociação? Por exemplo, eu já ouvi falar aqui no mercado de cenografia agora, eu não sei se você já tá junto com algumas empresas, até no Brasil, né? Eles estão se juntando, por exemplo, para comprar madeira juntos. Você já começou a fazer isso? Já começou a fazer essas pesquisas? Porque, pelo que eu entendi, é uma forma de você conseguir melhores preços, se unindo aos seus parceiros e fornecedores, né? E depois eu também quero que você fale do galpão. Tá. Ainda não. A gente ainda faz comprando a gente mesmo. Mas a gente, Sim. Como tem muito trabalho, né? A gente tem muito projeto, a gente acaba tendo um preço melhor. Você já tem volume, né? Suficiente. Já tem volume, exatamente. Então, os nossos preços são bacanas, assim. Apesar de estar tudo muito caro. Mas a gente consegue, não tem jeito. Por isso que meus clientes ficam, gente, por favor, abaixa. Eu falei, gente, não dá. Não tem como. Mas é isso. Porque você também lidar com muitas estruturas, né? Muitas peças. E a minha operação, por conta de tudo que a gente entrega, porque, graças a Deus, a gente é reconhecido pelo acabamento, pelo nosso atendimento. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, são muitos processos, são muitos, né? Sim. E acaba ficando caro isso. E a gente... Mas, graças a Deus, assim, a gente é reconhecido por isso. E é óbvio que as pessoas choram preço, como em todo lugar, é normal. Mas a gente tem clientes muito conscientes disso, assim. Então, as pessoas que vêm fazer coisas com a Ruggiero, eles entendem que não é o mais barato. Mas que vai ter o melhor atendimento, vai ter o melhor acabamento, vai ter a melhor experiência. E, graças a Deus, todos os clientes que... Eu falo muito graças a Deus, né? Porque tudo pra mim é graças a Deus mesmo, gente. É isso. A gente tem clientes fiéis, assim. A gente fideliza muito os nossos clientes, por conta de tudo que a gente entrega. Então, é isso. E tudo bem também não ser o mais barato, né? Eu acredito que, eu sempre falo, não é que, às vezes, o nosso valor é caro, é que no momento não dá pro seu bolso, sabe? Exatamente. E a gente tem que entender isso. Tem o mais barato, vai chegar a hora de você estar com o mais barato, o mais caro, né? Essa semana, por exemplo, veio uma cotação, que era uma cotação de fora, né? Da Europa pra gente, enfim. Muito bacana a ideia e tal, e a gente foi e mandou a proposta. Entendendo que o cliente que contrataria a gente era o cliente da Europa, sabe? Então, a gente mandou o nosso orçamento com os melhores equipamentos, os melhores profissionais do mercado. Pode ser que em algum evento ele peça, não, talvez não precise tanto, porque não precisa tanta qualificação. Mas esse evento, a princípio, era essa solicitação. Só que aí, quando a gente foi entender, e eu sempre falo muito isso, de você, quando você tem um cliente, você checar aquela ficha do cliente. Exatamente. Você checar o CNPJ, se ele tá em dia com os compromissos dele. Eu faço até, gente, aquela varredura. Eu vou pro Jus Brasil, eu vejo antecedentes criminais. Menina, eu tô precisando fazer isso, hein? Tem que fazer. Sabe por quê? Não, e já tomei volta. Exatamente. Vou terminar só essa história e depois tem uma outra muito interessante. E aí, quando a gente foi checar, que a gente pediu quais são os dados para emissão da nota fiscal, caso seja aprovada, esses dados não chegavam. E eu falei assim, olha, gente, se não chegou nada, esse cliente pode ser que ele não consiga concluir alguma coisa com a gente. E aí eu vim descobrir que, de fato, a pessoa que estava contratando não era lá de fora. Era do Brasil e era uma pessoa que tinha um orçamento 10 vezes menos do que aquele cliente. E aí, no fim, a gente não fechou e eu falei que não tinha como, porque o que eles queriam era algo absurdo, que eu não faço, mas tem quem faça. E agora, de manhã, 7 horas da manhã, eu acordei com a foto do serviço prestado nesse evento. Que ninguém nunca faz isso comigo, mas eu acho que, como era uma coisa muito grande, foi pra uma coisa muito pequena, o gestor que trabalha comigo, ele falou assim, olha aí o que o cliente queria. Gente, era uma coisa assim, que eu nunca entregaria nem se eu desse o pior de mim, sabe? Eu falei, gente, eu não ia atender isso de forma alguma, sabe? Então, eu acho que é você ter esse bom senso mesmo, de saber que existe, sim, um público para o mais barato e também tá tudo certo. Que bom que você também não é o mais barato, é sinal de que você entrega qualidade, porque a gente sabe que qualidade você investe, né? Custo, lógico. E não é investimento só de equipamento, né? Então, é investimento de curso, do seu time. Exatamente. Vocês agora foram para São Paulo, então vocês estavam ali olhando as feiras, né? Essas feiras tem muitas novidades. Essa feira que você foi, ela era sobre o quê, Priscila? É sobre impressão, sobre todo esse mercado mesmo de gráfica, porque como a gente está crescendo,
a gente quer implementar outras coisas lá, né? Tipo, Sim. impressoras 3D, a gente foi ver essas tecnologias. Materiais novos, tipo, soluções em acrílico, soluções de letra caixa. Então, toda essa parte mesmo de letreiro, gráfica, materiais novos para impressão, a gente está sempre antenado nessas coisas, porque é evolução, né? Então, a gente Sim. tem que estar sempre aliado com a tecnologia para melhorar os nossos processos, melhorar nossas entregas, melhorar tudo o que a gente faz enquanto projeto, porque é isso, a evolução do mundo e a gente tem que estar sempre junto com isso, porque senão fica para trás de verdade, assim. E agora a gente está com um projeto, né, que a gente vai para um novo galpão, então são possibilidades, porque tem mais espaço, Sim. tem mais estrutura, então a gente está vendo justamente para isso, para equipar essa nova fase da Ruggiero que está vindo aí. Muito bacana. E é isso. E a gente está sempre mesmo em busca disso. Esse galpão, você tem o quê? Todas as suas estruturas? Como é que funciona ali? Assim, é curiosidade mesmo, tá? A gente só ouve falar, mas eu não sei como é que funciona. Assim, eu queria que você falasse mesmo. O que é que tem ali dentro? Porque sempre que eu vejo empresas, principalmente desse segmento crescendo, eu vejo que eles vão precisando de mais espaço. Porque, por exemplo, alguns eventos você descarta, né? Vai para um processo de reciclagem quando dá e tal. Mas você consegue, assim, ainda assim, em alguns projetos de cenografia, trazer de volta alguma estrutura para casa? Como que é isso? A gente consegue, sim. E a gente tem muitos projetos, como a gente trabalha com alguns artistas que remontam cenários, tipo, a gente trabalha com Tia, com Subúrbio. Então, a gente tem esse acervo lá, a gente remonta isso, aí quando a gente monta no evento, depois traz para o galpão, faz toda a manutenção daquilo, tem que ter um espaço para aquilo, porque tudo é muito grande. Tem o Xande também que a gente faz, tem o Suel. Xande de Pilares. Pilares, tá. Esse novo do... Só porque vai que é Xande amanhã. Xande de Pilares. Então, tem alguns projetos que a gente remonta, e além de todo o nosso acervo de material que volta, que possa ser transformado em alguma outra cenografia, porque tem muito disso, muita coisa a gente descarta, né? Vai para reciclagem, enfim, tem empresas especializadas que retiram esse material de lá, que a gente descarta. Mas tem muita coisa que a gente reaproveita. Então, todo esse material precisa de um espaço. Então, a gente está no 3º ano da Ruggiero, porque a Ruggiero minha, somente, tem 3 anos. E a gente tá indo pro 3º galpão. Porque... Que bom! Porque a gente começou, aí a gente tá no 2º, agora a gente tá indo pro 3º, porque não cabe mais a gente lá. Porque além do espaço para armazenamento, a gente precisa do espaço para construção. E a gente premonta os estandes, então cada vez são estandes maiores que a gente tem feito, então de 100, 200 metros quadrados, e a gente precisa de espaço para que a gente premonte. Muita coisa chega quase pronta na montagem ali, né? Precisa, porque você imagina, você montar um estande de 200 metros quadrados em 2 dias, 3 dias. Sim. Não tem como, a gente leva tudo pré-montado, né, modulado, o mobiliário é todo pronto, já sai do galpão todo formicado, todo embalado com carpete, né, que é para proteção, plástico bolha, todas as peças a gente leva tudo pronto, letreiros, tudo pronto. E lá a gente... tem também a parte delicada, né, porque letreiro é coisa que pode quebrar, tem uma questão do transporte, né? Exatamente. A gente faz muito stand com vidro, então a gente precisa estar com isso tudo muito bem acondicionado. Então, o galpão é isso, assim, porque... e a gente traz muita coisa de volta, essa parte de acervo de cliente, essa parte de coisas que sobram e a gente reutiliza, e ainda tem essa questão da pré-montagem. E tem os espaços que a gente precisa, né? Dentro do galpão a gente tem a estufa de pintura, a gente tem o espaço de serralheria, a gente tem o espaço de marcenaria, a gente tem o espaço de forração, a gente tem o espaço de elétrica. Gente, eu não fazia ideia que tinha tanta coisa. Ainda tem a sala de administrativo, financeiro, parte de produção. Então, são muitos espaços. Tem a parte de almoxarifado, tem a parte de acervo, que são os acervos de mobiliário, lustres que a gente compra, coisas diversas que a gente tem que estar tudo bonitinho num lugar só. Então, são vários processos, vários espaços, e cada vez a gente precisa de mais, porque a gente vai crescendo, a gente vai comprando mais coisas, a gente precisa de mais espaço. Quando vocês fazem essa parte estrutural, de construir tudo, envolve essa parte de segurança do trabalho? Como é que funciona? Envolve, super. A gente, em todo o stand que a gente tem que fazer, até a Thay, que tá aqui, ela que faz toda a parte de documentação,
Toda a parte de tudo, a gente tem que fazer cálculo, aí entra a parte de engenheiro, arquiteto, para fazer todos esses cálculos de peso, de estrutura. Então tem que emitir a RT, tudo isso, né? Tudo isso. Gente, a RT é uma documentação muito importante aí para o segmento de eventos. E é muito bom você falar sobre isso, né? Porque mostra que é uma empresa séria, comprometida, porque a gente sabe que vocês trabalham com eletricidade, né? Com tudo que envolve a parte de risco. Então, assim, até a questão de seguro, né? Acho muito importante as pessoas saberem que existe, né? Então, acho que seguro do galpão, deve ter, imagino que tenha seguro dos seus itens, né? E tem a questão também dos EPIs, né? De óculos, de capacete, de luva, quando precisa manusear alguma coisa, né, cortante. Então, tem toda essa parte que é muito importante para a segurança. Graças a Deus, a gente nunca teve nenhum acidente, nem com os nossos colaboradores, nem com nossos cenários. E falando de cenografia, assim, o que tá em alta hoje? Assim, o que é que você vê no mercado, que você vê que funciona, que os clientes mais querem? Algum tipo de equipamento ou de estrutura, design? Cara, sem dúvida nenhuma, é a questão da personalização, a questão da imersão, das ativações sensoriais. Isso está muito em alta no mercado, e isso é uma coisa que vem muito lá de fora também, que a gente vê muito isso e tá cada vez mais trazendo pro Brasil. As pessoas não querem só ter um pano de fundo, sabe? Eles querem ter a experiência, eles querem... LED, pelo amor de Deus. Eu sei que ainda tem LED, mas, gente, full LED já deu, né? Não dá mais. Acho que é muito isso, assim, o mercado está muito tendencioso para essa parte de experiência, de conexão, de imersão, de personalização. Você acredita que é possível, dentro de uma cenografia grande, estrutural, como você costuma fazer, você acredita que a gente consegue inserir ali o manual, artesanal? Você acha que dá para duplar bem ali? Sem dúvida nenhuma. Eu acho, inclusive, que fica muito mais rico, né? Quando a gente tem um crochê, quando a gente tem um tecido pintado à mão, quando a gente tem um bordado. Uma assinatura autoral, né? Muito, muito. E até materiais que a gente não utilizaria para isso, por exemplo. Esses dias a gente fez um cenário da Volvo. Sabe aquelas como é que é o nome daquilo, gente? Tipo uma borrachinha. Aquelas borrachinhas de cadeira que a gente. Aquelas cadeiras de antigamente. Tipo corda náutica, não? Não. Chama de como se fosse um espaguete. Sim. De PVC. Aquelas cadeirinhas de antigamente que a gente fazia com aquelas borrachinhas. Uhum. Cara, aí eu olhei aquilo e falei, cara, que legal. Aí a gente fez um cenário inteiro com aquilo, como se fosse uma divisória, assim, de cenografia, de ambiente, com uma estrutura de serralheria, com aqueles espaguetezinhos de PVC, que ficou incrível. Aí a gente usou de novo, porque né, tudo se transforma. Tem que reaproveitar. E assim, é muito importante falar disso, né? A gente usou esse mesmo material num outro cenário que a gente fez do Bradesco. Aí a gente torceu ele, colocou luz. Cara, ficou incrível, assim. Nem parecia o mesmo material, só que com o mesmo material a gente teve efeitos diferentes. Então, assim, eu acho que é isso, assim. É você observar... Porque cenografia é isso, é você olhar aquela planta ali, você olhar um negócio e falar assim, cara, dá pra usar ali, aqui, e ir transformando de acordo com a sensibilidade, de acordo com o objetivo do cliente e tudo mais. Eu acho que os materiais... E essa parte do manual me encanta muito. Eu amo. Porque foi o que você falou, LED pra todo lado, material sintético pra todo lado, não é... Às vezes é o que o cliente quer, mas quando a gente tem oportunidade, a gente sempre coloca alguma coisa handmade ali pra gente... ficar feliz. Eu acho fantástico, assim, eu vejo alguns trabalhos que tem ali, lá no Nordeste, né, lá na Bahia, assim. Nossa, lá é um... Nossa, eu vendo os artesanatos que eles fazem, assim, em eventos, tá muito tendência agora você voltar pro passado, assim, né? A gente fala assim, todo mundo queria a tecnologia e agora todo mundo tá querendo voltar para aquele lado manual, artesanal, de acolhimento. Então, assim, eu visitei lá na Bahia alguns povoados, sabe? E eu vendo o trabalho deles, assim, fantástico. E alguns desses artesãos, eles agora foram descobertos por São Paulo, né? E aí, conversando até com o estilista, que é o Adailton, que ele me veste, enfim. E o Adailton, ele tem muito esse lado artesanal. E aí, ele falando
desses artesãos que eles agora, por exemplo, uma obra deles que era, sei lá, R$ 200, agora tem obras de 50 mil, 60 mil. E aí você vê que agora tem pessoas que valorizam, que pagam, que buscam por isso, né? Então, acho que você, nesse lugar, né, de você poder colaborar com o cliente, sugerir, levar esse trabalho manual, acho que é muito rico. Até porque quando você fala ali de reaproveitar os materiais, eu acho muito importante a gente citar esse ponto aqui, porque a gente sabe como é que tá a poluição, né? No mundo, a questão de aquecimento global, tudo isso. Agora vai ter El Niño, né? Enfim, muitas questões climáticas e as empresas que trabalham com impressões, a parte ali de parte gráfica, cenário, vocês precisam ter esse olhar de você ter um reaproveitamento. A gente fala muito disso até nas roupas, né? Você reaproveitar uma roupa não é descartável, sabe? Você entender que, por exemplo, você tem um look ali, aquele look dá pra fazer 10 variações, sabe? Então, acho que esse olhar de vocês, enquanto pensar no meio ambiente, acho que é muito importante também falar sobre isso, até como funciona o pós-evento do que não vai ser aproveitado. É exatamente isso. A gente tenta, até por uma questão de custo mesmo, não vou ser hipócrita aqui de dizer, não é, porque a gente acaba reutilizando o material e daí, como os orçamentos estão muito difíceis hoje de ser aprovados, você sabe disso, a gente tem que usar os nossos recursos para que a gente consiga ter lucro, né? Então, assim, por muitas vezes a gente reaproveita material, obviamente com manutenção, com uma nova roupagem, com uma nova forração. E isso é importante para a gente financeiramente falando, mas também aliado a isso tem essa questão ambiental, né? E a gente não só utiliza o que a gente vai usar para o cliente, a gente tenta reutilizar o que a gente vai usar até para a gente. Tipo, a gente fez essa semana capas de totem, porque a gente fez um evento que a gente produziu mais de 50 totens e isso é um material que a gente utiliza para outras coisas, readesiva e vai ter uma outra comunicação. E a gente pegou vários tecidos e carpetes que a gente jogaria fora ou que a gente, né, descartaria, e a gente fez as capas para esses totens. Então, assim, a gente pega esse mesmo material que seria descarte e a gente transforma dentro da nossa realidade. Então, lona é a mesma coisa, a gente faz para proteger coisas. E a gente e tinha até um trabalho que eu conheci e que agora com esse novo galpão que a gente vai ter mais tempo, mais possibilidades, tem algumas empresas que pegam as lonas e entregam para algumas ONGs para fazer tipo capa de puff, sabe? Obviamente que não tem nenhuma comunicação de cliente ou alguma marca que... Sim. E isso é bem interessante, assim, a gente ter esse olhar, porque realmente é muito lixo que sobra, né? Então, a gente não pode jogar isso tudo de volta no mundo, porque senão uma hora vai dar problema. Eu fiz um evento recentemente, foi um evento muito grande, assim... Evento, assim, o orçamento geral dele era, sei lá, 5 milhões. E quando eu fui falar que tinha... O cliente, ele tá lá em cima, né? Tá em outro plano, né? E aí, quando chegou pro cliente que tinha um orçamento da questão do descarte, né? É um serviço que a pessoa recolhe e ele não recolhe e joga fora. Ele recolhe, separa o lixo e vai para os lugares devidos. Então, aqui, esses artesãos, eles trabalham com plástico. Trabalham com metal. Eles fazem a separação e levam para as comunidades que trabalham com isso. Era assim, imagina, no orçamento de 5 milhões, aquilo ali custava 10 mil reais, assim, supondo, né? E aí o cliente... Mas eu vou ter que pagar um caminhão? Joga esse lixo na hora que o lixo estiver passando e tal. Claro. E esse é um dos posicionamentos que eu tenho, assim, de dizer, olha... Eu não vou aceitar esse tipo de coisa, porque o descarte que você vai fazer para esse lugar, ele vai ter um desdobramento. Agora, você vai pegar 10 mil reais e aquilo ali vai se multiplicar, porque aquilo ali vai virar arte, sabe? E aí, quando... Enfim, a assistente dele ali tava meio que... Assim, sem saber como levar, eu falei, mas... Bota ele aqui pra gente falar. E ela colocou, sabe? Ela falou, não vou querer levar isso pra ele. Eu falei, não, eu vou mostrar pra ele que o que ele tá fazendo não é pagar 10 mil reais para um descarte. Ele tá pagando, investindo 10 mil reais que no final vai virar arte, sabe? Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Acho que bom também saber que a Ruggiero também faz isso. E uma dúvida, assim, você acredita que tem algo no Brasil que ainda não tenha, que você... Se você pudesse fazer um pedido, assim... Por que você fala, pô, do Brasil, acho que a gente tinha que ter isso? Tem alguma coisa assim, ou a gente tá muito bem servido para essa área? Eu acho que o Brasil é muito vasto em tudo, assim, materiais e tudo. Eu acho que a única coisa no Brasil que eu ainda sinto falta é os empresários e as empresas entenderem a cenografia como
como algo importante, sabe? Na verdade, hoje em dia, a gente fica com o que sobra. A cenografia é sempre com o que sobra. Isso está mudando um pouco, por essa questão de experiência, de imersão e tudo mais, acaba que está começando a mudar. Mas a gente está sempre no final da planilha, sabe? Sim. E, na verdade, a cenografia é muito importante para a conexão da marca, para mostrar o objetivo da marca. Então, eu acho que isso teria que ser mais relevante dentro do mercado. Isso que eu sinto ainda um pouco no Brasil, apesar de estar mudando. Isso realmente é uma coisa que me incomoda um pouco ainda. É que, na verdade, assim, eu consigo visualizar a cenografia como um brand estratégico realmente high level, assim, sabe? Não, agora, lógico, não vai fazer sentido você ter uma cenografia e a marca, ela não tem uma comunicação e alinhamento, porque aí você vai jogar o dinheiro no lixo. Então, quando eu vejo, por exemplo, cenografia em diversos projetos e que a marca também tá bem posicionada, aí você vê que é, de fato, um casamento perfeito, assim. Acredito que funciona super bem. E eu acredito que isso é até um papel também de vocês ali, né? Quando vocês têm o cenário, vocês querem estudar o que tá por trás da marca. Se a marca não tá bem posicionada, eu acho que até vocês podem ter um pouco de dificuldade de criar, né? Exatamente, muito. Porque é o briefing que vem sem briefing, né? É o briefing que vem que você fala, é isso, assim, o máximo que tem, se tiver, às vezes, é uma paleta de cores. Sim. E é isso, eu quero fazer isso, e a gente que se vira, assim. Então, muitas vezes, isso é de verdade, aconteceu já várias vezes, a gente cria o conceito, como empresa de cenografia, assim, o conceito que teria que vir do cliente, né? O que você quer comunicar com aquilo? O que sua marca representa no mercado? Quem você quer atingir? A gente que tem que fazer esse trabalho. Então, acaba ficando mais difícil, porque isso, às vezes, acaba dificultando o nosso trabalho em sentido de tempo, porque a gente entende a marca, óbvio que a gente vai pesquisar a marca, a gente vai entender como ela funciona, enfim, o que tem ali disponível pra gente na internet, por exemplo, porque eu não vivo aquela realidade, então, e isso acaba gerando muito retrabalho, porque eu faço uma coisa pra ela, não, mas não é isso. Mas assim, quem entende melhor da sua marca é você, então você que tem que me dizer. Então, quando vem essa questão da gente ter que criar, acaba dificultando um pouco essa finalização do projeto. Mas a gente está aqui para fazer qualquer coisa, né? A gente está aqui para fazer acontecer. Tem dias que chegam alguns pedidos lá na empresa, né? E o meu time vai passando para mim, eu falo, olha, gente, dependendo do que seja, eu tô dando até banho em peixe, tá? Então, assim, isso. Então, assim, depende muito. Qualquer coisa vem que eu dou banho no peixe que tá valendo, entendeu? Mas o que você quer da sua vida? Fala pra mim. É um pouco disso, né? Porque, assim, acho que a gente que trabalha assim, às vezes o cliente também nem sabe a dor dele direito. Ele sabe que às vezes ele tá ali confuso, complicado e quer... Você vai resolver o meu problema, sabe? Tem 500 milhões de outras coisas pra resolver, então você resolve isso pra mim, por favor. É tipo isso, quase um pedido. E a gente faz tudo. E pensando assim, a longo prazo, né, questão de mercado, enfim, como que você consegue visualizar, assim, a sua empresa daqui a 5 anos, assim, se você pudesse olhar ali para o futuro e fazer uma projeção da Ruggiero, do todo o seu time, você fazer aquele 360 agora na sua cabeça, assim, o que você pensaria e poderia dizer aqui pra gente, assim, onde você se enxerga daqui a 5 anos? Eu quero ser... A gente estava até tendo uma reunião de alinhamento ontem muito boa com o time todo lá no Galpão. E é muito isso, assim. A gente quer ser referência. Não só de entrega, de atendimento, mas a gente quer ser referência em experiência. A gente quer ser referência no mercado tanto artístico, que hoje, graças a Deus, a gente já tem um nome no mercado artístico, mas também no mercado corporativo. E é isso, é crescimento... exponencial mesmo para a Ruggiero como um todo. Não só para mim como gestora, mas para todos os meus colaboradores, que eu sou uma pessoa que... Eles sabem disso, que eu não faço nada sozinha e que eu quero que eles estejam comigo em toda essa trajetória. E eu sou muito preocupada com eles e eu quero que as famílias dele tenham boa vida, eu quero que todos tenham casa própria, eu quero que todos prosperem em todos os aspectos da vida. E eu sou feliz dessa forma, assim, eu não sou feliz só com a minha história, eu sou feliz com a história de todo mundo que está do meu lado. E eu acho que para isso acontecer, a gente precisa fazer a Ruggiero acontecer, sabe? A Ruggiero precisa crescer, a Ruggiero precisa estar em todos os lugares. A gente já atende muito fora do Rio, a gente atende muito São Paulo, a gente já atendeu Bahia, Salvador, né? A gente já atendeu Recife, a gente já atendeu vários lugares. Até com esses projetos que a gente remonta do TIA, do subúrbio, a gente vai para outros lugares. São Paulo, a gente faz muito stand.
Então, a gente quer estar em todos os lugares, mas a gente quer estar bem posicionado, sabe? Bem falado. Eu quero que as pessoas falem bem da empresa. Quero que a Priscila e a Ruggiero e todas as pessoas que trabalham comigo sejam bem recebidos em todos os lugares que forem, assim. Isso é muito importante para mim, não só financeiramente falando, mas como pessoa mesmo, como um bom atendimento que a gente faz e que é sempre muito bem reconhecido. Eu acho que é isso. Não é só o seu comportamento, né? O comportamento seu, do seu time. Exatamente. É muito bacana ver que você pensa nas pessoas, né? Acredito que não adianta, né? A gente não faz nada sem a nossa equipe. E eu acredito que, acima de tudo, né, Priscila, não é só você sonhar. Acredito que o seu time tem que sonhar. É isso. Porque se o seu time ele não sonha, ele nem joga junto com você, sabe? Ele não vai torcer ali pelo crescimento, vai ficar ali estagnado numa base. Então, esse seu pensamento, acho que é um dos melhores pensamentos que tem, né? Da gente, de fato, ter um time junto que joga junto, porque sem isso vocês não vão conseguir crescer. Você vai estar ali numa altura e seu time vai estar totalmente destoando, Exatamente. sabe? Essa semana, inclusive, eu perdi um colaborador, porque ele precisou resolver outras coisas, ele saiu da empresa. Eu chorei como uma bebezinha, no meio da produção, porque ele me deu essa notícia no meio da produção, eu estava montando o Wicked até. Sim. Aí ele veio falar comigo, ele chorando pra caramba, eu chorando pra caramba. Eu falei, cara, Meu não Deus. é porque eu tô no meio da produção eu chorando, igual eu tô. E não é porque eu tô perdendo um profissional, é porque eu tô perdendo uma pessoa. É verdade. Sabe? É uma pessoa que tava ali com a gente, que tá com a gente o tempo todo, que é um amor de pessoa. Ele é pastor, então ele tá sempre orando por mim. Ele manda vídeos Sim. da pastora, que é a mulher dele, orando por mim, orando pela empresa. Então, assim, isso me mexeu num lugar muito ruim, assim. Cara, eu não acredito É que tem um lado humano nosso sempre, né? Não tem como ignorar isso, né? E eu sou muito assim. Às vezes eu tomo puxões de orelha por conta disso, porque a gente sabe que o mercado é voraz e a gente tem que pensar mais em números, mas eu não consigo ser essa pessoa, de verdade. Não consigo. Eu penso mais nas pessoas do que em números. Mas, enfim, tá funcionando, né? Que bom. O que faz hoje seu olho brilhar? Assim, você fala, gente, hoje meus olhos brilham quando... Quando a gente tem muitos desafios, projetos difíceis, e no final a gente vê aquela entrega espetacular, o cliente super feliz e todo mundo extasiado mesmo com a entrega, e isso me deixa muito feliz. Porque por muito tempo eu trabalhava muito e eu tava chegando num momento que eu não tava mais curtindo as minhas entregas, sabe? Sim. Então isso me trouxe um sentimento ruim, assim, porque não é pra isso que eu tô uma empresa, não é por isso que eu tô trabalhando. Eu quero ser feliz com aquilo, quero me realizar com aquilo, sabe? Então, chegou uma época que eu tava trabalhando tanto, que eu tava à beira de um burnout, que eu falei, cara, não é isso que eu quero. Então, hoje, eu tá onde eu tô, com uma equipe incrível do meu lado, e podendo realizar tudo que a gente vem realizando, e no final olhar e falar, cara, que legal, olha o que a gente fez. Que incrível. E às vezes a gente tem a gente vive tanto no automático, né? Porque é tudo muito rápido. Hoje, com o advento da tecnologia, Sim. tá tudo para ontem, a gente acaba esquecendo de apreciar, né, essas coisas. Então, eu tenho feito esse exercício, assim, de a gente trabalha muito, a gente trabalha sem parar, a gente trabalha de madrugada, a gente trabalha porque a gente trabalha com evento, você sabe, e os horários são totalmente doidos. Só que a gente precisa apreciar o que a gente faz. Então, assim, quando a gente... Depois de todos os desafios que a gente passa, a gente olha e fala assim, caraca, que lindo que ficou isso. Verdade. Olha como o cliente ficou feliz. Olha o que a gente entregou. Olha que maneiro. Então, assim, isso que me brilha os olhos, assim. Você falando isso, eu sempre costumo dizer assim, né? Não vamos normalizar coisas que a gente sempre quis ter. Exatamente. Né? Não dá para se tornar óbvio nossos sonhos, porque a gente luta tanto, trabalha tanto para conquistar, para chegar a alguns lugares, e aí quando chega parece que a gente tem que ter outro lugar para chegar. E com essa questão de tecnologia, plataforma, rede social, tudo parece que é consumido rapidamente a todo tempo. Então, o que você realizou ontem, parece que hoje você já tem que realizar outra coisa nova. Boleto, né? Exatamente. Então, e desvaloriza muito rápido. Então, por exemplo, a gente fez um grande projeto. Aí fez esse projeto em junho. Aí é como se, julho, você já tivesse que superar o projeto. É como se
cada projeto precisasse roubar o protagonismo do último. Exatamente. E aí, no fim, você começa a desvalorizar suas conquistas. Então, assim... Verdade, todo projeto é único. Né? Exatamente. Cada um tem o seu lugar, tem seu espaço, tem sua realização. Por exemplo, em eventos mesmo. Você não tem como falar que um Rock in Rio é mais importante que um casamento. O casamento, ele tem o lugar especial. Primeiro, para quem casa. Segundo, para quem realiza. E o Rock in Rio também, para o público e para todo aquele time, toda aquela estrutura. Exatamente. Então, principalmente falando de eventos, o stand para quem expõe a sua marca, o cliente, imagina, cliente que começou ali do zero, ver ele conseguindo números, né, incríveis, resultados, poder colocar um stand. Então, acho que todo lugar, ele tem literalmente, né, falando o seu lugar de conquista, de resultado. E eu acredito que é isso. A gente não pode normalizar nossas conquistas, porque... Você acaba adoecendo a gente, né? Exatamente, porque uma busca... Tem propósito. Com certeza, com certeza. Você, de fato, olhar e dizer assim, poxa, que bom, fiz isso, tudo bem. E se amanhã eu não realizar uma outra coisa tão grandiosa, mas tá tudo bem também, porque você olhar para trás e falar... Olha quanta coisa eu já fiz. Imagina você olhar o quanto que você já teve desafios, né, superações, porque eu acho que a vida é isso. Você fala, né, pô, agradecer a Deus, mas tem uma coisa que eu acho que é independente de religião, assim. Deus, ele sempre, quando ele está te preparando para algo maior, ele vai fazendo, né, uma limpa de tudo ali, vai te dando desafio, e quando vê, você chega, me arrepio falando assim, aí você vê o extraordinário. Aí você vive aquilo ali, e depois ele te dá outro desafio. Então, acho que a vida é um pouco disso, assim, né? Isso. A vida, as empresas, e é tudo isso. Então, gente, assim, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Priscila, queria agradecer a você, todo o seu time que está aqui presente hoje, que essa sua nova fase, né, de você poder se conectar, trazer a sua voz para o mercado, seja uma fase de fato grandiosa para você. Desfrute disso com muito carinho, olhe muito para você com muito cuidado. Então, feliz de receber você aqui, trazer um pouco do mercado, apesar de estar no mercado há muito tempo, essa parte é uma parte que eu gosto muito. Então, você hoje pôde trazer coisas que a gente não conhecia ainda. Então, que a Ruggiero, você e seu time, vocês possam, de fato, crescer mais e mais. Se você quiser deixar um recado aí pra galera do OpaCast, fique à vontade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma pessoa que sou muito bastidor. Eu não costumo estar de frente pra câmera. Inclusive, eu tava muito nervosa antes de começar. Eu falei com ela, Má, pelo amor de Deus. Mas aqui a gente fica em casa, você viu, né? Eu me sinto super à vontade. E eu queria aproveitar esse espaço para agradecer as pessoas que estão do meu lado, minha equipe, meu marido, meu filho, meus familiares, todos os meus amigos que estão sempre comigo, porque no início não foi fácil, mas graças a Deus, com muito trabalho e muita honestidade, a gente está alcançando lugares que, não vou dizer que eu não imaginei, porque eu imaginei, porque a gente está sempre buscando o melhor, né? E que a gente vai alcançar muito mais coisas. E é isso. Trabalhem com honestidade, com seriedade, com um olhar cuidadoso para os seus clientes, para os seus colaboradores, que tudo vai acontecer. E consagrem sempre tudo a Deus, que não tem erro. E os arrobas, onde é que a gente encontra o time? @Ruggiero Cenografia, né, que é o da Ruggiero, e o meu @Priscila Ruggiero. E a gente está também com o site, www.ruggierocenografia.com.br, né? É isso. Então, gente, muito obrigada a vocês, a audiência aqui do OpaCast hoje. Então, encerrando aqui com Priscila Ruggiero. Beijos e até a próxima!